A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos a fim de estudar mais uma lição deste quarto trimestre, último trimestre do ano de 2024. Hoje, especificamente, estudaremos a 10ª lição, que tem por título 2 Coríntios 10, Autoridade Apostólica e Disciplina. O texto áureo ele se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. A verdade prática diz assim: devemos ser humildes e conciliadores nas nossas atitudes, mas firmes e irredutíveis na defesa do Evangelho. Nós temos aqui 3 objetivos da lição, tá? E são estes: valorizar o empenho dos que servem à igreja, honrar os que se dedicam às missões na igreja e suportar as tribulações por amor à igreja. Esses 3 objetivos nós vamos observar justamente no estudo da lição que nós faremos a partir deste momento. Logo na introdução, o comentarista ele vai esclarecer que o interesse aqui da lição é que nós venhamos a compreender a proposição de Paulo aos irmãos que estavam ali em Corinto. E que proposição é essa? É que eles venham a examinar os fatos, né? O que acontece? Vamos só relembrar isso daí, que toda aula eu tenho certeza que os professores estão relembrando. Paulo, ele escreve essa carta aqui porque haviam alguns problemas ali em Corinto, tá? Principalmente problemas doutrinários, e eles eram ocasionados por 2 grupos de pessoas. Que grupos eram esses? Os judaizantes queriam fazer com que o povo retornasse às práticas da lei mosaica com um efeito salvífico, né? E do outro lado nós tínhamos ali os gregos, né? Com uma filosofia platônica, etc., querendo levar o povo a uma libertinagem total. E Paulo, o que ele vai fazer? Ele é muito acusado por essas pessoas de uma série de questões, entre elas o fato de que ele não era apóstolo de Cristo. E aí, nesse capítulo 10, ele vai convidar os irmãos que estão em Corinto a analisar os frutos do ministério de Paulo. Ele vai convidá-los a observar da seguinte forma: olha, estão dizendo por aí, né, de certa forma, estão dizendo por aí que eu não sou apóstolo, mas olha, observa aqui os frutos do que eu fiz, o que eu plantei, o que resultados o trabalho que eu fiz diante de vocês aí gerou para o reino de Deus. E é exatamente nesse sentido que a gente precisa compreender a distinção feita por Paulo entre a sua autoridade ministerial e os atributos humanos apresentados, quer pelos judaizantes, e também, né, pelos platônicos, pelos gregos. E a gente compreende, e o interesse maior é que nós venhamos a compreender como, nos dias atuais, nós podemos dar um bom testemunho do ministério que desenvolvemos na igreja, ou que a nossa igreja desenvolve, a fim de distingui-la de eventuais doutrinas falsas. O primeiro tópico, ele tem por título Autoridade com Sabedoria. O primeiro subtópico, ele tem por título Mansidão e Firmeza. Os versículos 1 e 2 vão dizer assim: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Olha só que coisa interessante. Qual era o problema ali? E o que Paulo está tratando especificamente? Esse aqui é o versículo 1 do capítulo 10. Paulo, quando ele escrevia cartas, a gente observa a primeira carta aos Coríntios, por exemplo, a gente observa que a leitura fria da carta pode trazer um Paulo um bocado irritado, né? Uma leitura fria. A carta aos Romanos, por exemplo, principalmente, é outro exemplo que ali
nos 4 primeiros capítulos, principalmente quando ele está expondo ali os pecados da raça humana, a gente pode imaginar Paulo ali como um juiz implacável, imperdoável, aliás, não misericordioso, um juiz absolutamente obstinado em fazer a justiça extremamente dura. Mas não é o caso, tá? Só que qual é o grande problema? É que quando Paulo ele escreve essa primeira carta e provavelmente a segunda carta aos Coríntios, ele começa a receber acusações dos seus opositores, no sentido de dizer a si mesmo, olha, Paulo, quando ele está perto de vocês, quando ele vem aqui visitar vocês, ele é um cordeirinho, mas quando ele está longe, ele age como um leão. Longe, ele é um leão, um homem que briga e tal, mas perto de vocês ele não tem a menor coragem de confrontá-los. E aí a gente observa que no primeiro versículo, Paulo, ele já começa com uma mensagem de ironia, dizendo assim mesmo, olha, quem está falando aqui é exatamente o Paulo, que pertinho de vocês aí é um gatinho, mas de longe é um leão. A gente precisa compreender. Por que Paulo está fazendo isso daí? Porque exatamente ele está reintroduzindo o assunto da sua autoridade e explicando que a sua autoridade não exige que ele venha a ser grosseiro, muito pelo contrário. E aí, veja bem, o comentarista ele faz uma observação muito clara aqui logo no início, dizendo assim, a mudança de tom que marcará a carta de Paulo a partir do 10º capítulo fica evidente. Pela ironia utilizada no versículo acima, sabemos que eles acusavam o apóstolo de fazer um ensino muito permissivo e de ser muito descuidado em relação ao cumprimento de preceitos. Tudo indica que eles emendaram outra acusação dizendo que Paulo era negligente, entre aspas, né? Humilde pessoalmente, mas por cartas pretendia ser duro e exigente. Aí o que a gente precisa compreender? É que Paulo, ele, apesar de subir o tom para repreender os coríntios, porque, como nós observamos aqui, Corinto era uma igreja que estava rodeada, recheada de dons espirituais. Tá? Contudo, eram pessoas que, de certa forma, se deixavam levar por problemas muito sérios, muito graves. Eu dou um exemplo aqui que é o mais clássico da primeira carta. Dentre eles, havia uma pessoa que estava tendo relações com a mulher do próprio pai. Né? Ou seja, um homem está tendo relações com a madrasta e, ao invés de receber a severidade da disciplina da igreja, havia entre os irmãos pessoas que se orgulhavam, provavelmente os gregos, né, platônicos, que se orgulhavam dizendo, olha só, o quanto que nós temos a graça diante de nós. O homem peca dessa forma e ainda assim Jesus restaura o coração dele. Era aquele tipo de coisa, olha, ele pode pecar quanto quiser, mas Jesus só quer o coração. Esse corpo Jesus vai destruir. Muito parecido com algumas doutrinas que a gente vê no dia de hoje, né? E aí é exatamente nesse sentido que nós vamos ter Paulo, de uma maneira necessária, subindo o tom, mas sem que isso viesse a desqualificá-lo, em hipótese alguma. Tá? Só que qual é o grande problema? É que essa subida de tom se contrapunha com a natureza amorosa, amistosa, que Paulo tinha naturalmente com aquelas pessoas. Paulo ele não era uma pessoa estúpida, tá? Muito pelo contrário, ele era um líder muito amoroso. E isso a gente consegue observar porque Paulo, na própria leitura das cartas, a gente vê Paulo tratando de assuntos muito sérios e logo em seguida ele volta falando de perdão, de amor, mesmo quando ele é o ofendido. Então, assim, a gente precisa compreender que aquelas pessoas, quando encontravam Paulo, viam nele uma figura paterna. Aí você imagina o pai distante, alguém que falava muito de amor e que vivia em amor, né, agora escrevendo algumas coisas duras para aquele povo. E essa dureza, entre aspas, ela foi, aliás, um ponto que foi explorado pelos opositores de Paulo, a ponto de eles se levantarem contra ele, dizendo, olha, Paulo ele é muito bom para acusar vocês quando ele está longe, mas perto ele não tem coragem de fazer isso daí.
E aí, o que Paulo ele vai dizer? Lá no versículo 2, ele diz assim mesmo, olha, ele começa o capítulo 1 dizendo assim, olha, eu, o Paulo, que distante de vocês eu sou humilde, mas perto de vocês eu sou mais voraz, audaz, né? Eu rogo, eu estou pedindo para vocês que quando eu estiver presente, vocês não me obriguem a ser mais duro com vocês. Não me obriguem a ir com vara. O termo utilizado aqui é vara. Olha, rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando de uma maneira muito clara. Olha, vocês estão reclamando que eu estou agindo de uma maneira muito dura, distante e de uma maneira muito suave quando estou presente? Olha, cuidem, em outras palavras, se consertem para que quando eu estiver aí, não seja necessário agir com essa mesma dureza. Então, observa, Paulo ele começa com um tom jocoso e logo em seguida ele aplica a verdade. Em outras palavras, olha, o que eu falo quando eu estou presente aí é a mesma coisa que eu falo, o meu proceder diante de vocês é o mesmo proceder distante de vocês. Eu, quando estou aí, estou a fim de me regozijar com vocês, mas se vocês quiserem que eu vá aí, de certa forma, distribuir umas bordoadas, como eu estou fazendo pela carta, não tem problema nenhum, tá? E aí, a gente encerra esse primeiro subtópico justamente compreendendo que a mansidão que Paulo exercia na presença dos coríntios, em hipótese alguma, retirava a firmeza do ensino. Nem sempre o ensino da verdade ele precisa ser feito de uma maneira dura. Antigamente, a gente tinha, né, na mente, principalmente nós, de um ambiente pentecostal, os cultos de sexta-feira, eles eram tidos assim como cultos para, entre aspas, bater, né, um culto para amansar o crente, né, como se o crente realmente fosse uma mula. Às vezes eu até me comporto assim, mas é como se o crente fosse como uma mula que precisasse o tempo todo estar sendo chicoteado. Às vezes é necessário que o ensino realmente seja um pouco mais duro, mas nem sempre. Muitas vezes é necessário, na verdade, que o ensino amoroso sempre seja também brando, sem que isso venha desqualificar a natureza e a seriedade das palavras que estão sendo ministradas no coração de alguém. Principalmente porque não vamos esquecer que a mesma Bíblia que nos recomenda a disciplina cristã é a mesma que diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. O segundo subtópico do primeiro tópico, ele tem por título Armas Espirituais. O versículo aqui que o comentarista ele deixou é o versículo 4 do capítulo 10. Mas lê comigo desde o versículo 3. Ele vai dizer assim, olha, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Em outras palavras, tá, Paulo? Isso aqui é uma decorrência lógica desse primeiro tópico. Lembra, Paulo está dizendo assim, olha, por favor, não me obriguem aí com vara perante vocês. Eu quero continuar sendo brando com vocês. Principalmente para aqueles que acham que eu estou procedendo segundo padrões humanos, ou seja, que a retórica humana, que a natureza, que a inteligência humana está me interessando. E aí ele começa, pois embora vivamos como homens, ou seja, eu e você somos seres humanos, sujeitos a tudo que o homem não lutamos segundo os padrões humanos. Aí o versículo 4 aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Sofismas, meus amados irmãos, para que a gente venha a compreender, é um argumento falacioso, mentiroso, com aparência de lógica, com aparência de verdadeiro. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui do que seria um sofisma. A justiça é cega, primeira premissa. Deus é justiça, segunda premissa. Logo, Steve Wonder é Deus. Ou logo, Deus é cego. Ou seja, a gente está utilizando de duas premissas aparentemente verdadeiras, tá, para chegar a uma conclusão absolutamente falsa, mas aparentemente lógica. E o que Paulo ele está dizendo aqui é que as armas que nós utilizamos para a pregação do evangelho não são
tá? Embora pode até parecer que sejam, mas não são e não tem nada a ver com uma boa retórica. Justamente porque os gregos estavam utilizando de uma retórica muito boa para colocar em dúvida o ministério de Paulo. Embora Paulo tivesse uma retórica excelente, maravilhosa, a gente pode observar pelo relato ali de Lucas no livro de Atos e até pela escrita das cartas, o quanto que Paulo era uma pessoa inteligente, ele conseguia concatenar os seus argumentos de uma maneira muito correta, muito coerente, né, e chegar a exposições maravilhosas sobre o evangelho. Claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas a gente pode observar que a retórica não era um problema para Paulo, mas o que Paulo está esclarecendo aqui é que ele não está se valendo, ele não vai se valer de armas vãs, né, de armas humanas, em outras palavras, ele não vai se valer de um discurso muito bonito e duro contra os coríntios, quando está na presença deles, a fim de convencê-los da verdade do evangelho. Por quê? Porque a verdade do evangelho ela não necessita de atributos ou de subterfúgios humanos para se manter. A verdade do evangelho ela é pura e simples. E aí Paulo ele finaliza aqui o versículo 5, né, esse argumento dizendo assim, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Através do quê? Através das armas com as quais ele luta, através das armas espirituais, né, das armas poderosas em Deus, justamente para destruir os argumentos que os gregos e os judaizantes estavam usando para distanciar os coríntios da realidade do evangelho. E aí, olha que coisa interessante que nós precisamos compreender. Todo argumento que é levantado contra o evangelho, ele tem em si altivez. Tá? O que é altivez? É arrogância, é prepotência. Né? O altivo é aquela pessoa que pensa muito de si. E aí, o que a gente precisa compreender? O que Paulo esclarece aqui? Que essa altivez, né, e aí você pode até me perguntar, mas de que forma? Que todo pensamento contrário à palavra de Deus ele é altivo. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. É necessário uma altivez muito grande para achar que o ser humano pobre, pecador, miserável, tem condições de contribuir de alguma forma com a sua salvação. Ele tem responsabilidade pela manutenção, mas para a salvação propriamente dita, para o auto salvífico, não tem condição alguma. De outra forma, é necessário uma altivez, uma prepotência muito grande em achar que um Deus que é santo, todo puro, vai tolerar comportamentos absurdos, como, por exemplo, aqueles que os gregos estavam propondo aos coríntios, né, aos irmãos que estavam ali em Coríntios. Então, principalmente ali os gregos, não só os gregos como os judaizantes, né? Os gregos eles tinham a questão da filosofia platônica, e os judaizantes eles tinham a tradição rabínica contra a qual o Senhor Jesus se propôs a combater durante todo o seu ministério. Os fariseus, né, os longos discursos de Jesus eram justamente contra aquelas tradições rabínicas dos fariseus, coisas que não tinham nada a ver com o ensino mosaico, tinham sido enxertados na cultura e estavam ali. E é exatamente contra isso que Paulo está falando novamente, dizendo, olha, essas armas que estão apresentando aí, isso daí, eu não vou me valer delas. A verdade do evangelho é simples, pessoal. E aqui o comentarista ele deixa claro, Deus fez-se homem, venceu a morte, deixando-se crucificar. Isso aqui é claro. É escândalo para o judeu, é loucura para o grego, mas é a verdade do evangelho. Terceiro subtópico diz assim, legitimada pela obediência da maioria. No versículo 6, ele vai dizer assim, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Em outras palavras, né, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, quando vocês forem verdadeiramente submissos, quando a vida de vocês estiver em submissão, quando vocês provarem a obediência de vocês, aí sim nós vamos estar prontos para nos opormos em castigo contra qualquer desobediência. E aí, olha só que coisa interessante. Paulo, ele sabia que a maioria dos irmãos em Corinto, em que pese a existência de grupos
dissidentes, de grupos diabolicamente utilizando-se de artimanhas para desviar a fé dos irmãos, a maioria desses irmãos continuava firme nos ensinamentos de Cristo que tinham sido ministrados ali por Paulo. E aí, olha só que coisa interessante, né? Esse pequeno grupo que estava se levantando, apesar dele ser menor em comparação com toda a igreja, ele necessitava ser combatido. Sabe por quê, querido? Porque uma erva daninha, ela não começa grande da noite para o dia. A gente mora aqui, eu moro aqui em Belém. E hoje nós observamos que Belém ela é conhecida como a cidade das mangueiras. Você andando ali pela Avenida Presidente Vargas, Avenida Nazaré, Avenida Gentil, a gente observa, são ruas tradicionais da cidade, a gente observa aquelas mangueiras centenárias tomadas por ervas daninhas. Algumas, inclusive, a gente observa assim que parece que há mais erva daninha do que folha de mangueira. Isso daí, isso é necessário que nós venhamos observar que quando a erva daninha começa a se instalar, ela não começa grande. E justamente por isso é necessário que haja já no início a preocupação em combater esses problemas que se instauram ali no seio da igreja. Olha, ninguém está escape de errar. Ninguém está livre de pensar, de deixar o seu coração conduzi-lo por um caminho tortuoso. Porém, o que a gente precisa compreender é que a palavra de Deus, ela precisa ser sempre o norte da igreja. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que os nossos pensamentos venham a tomar liberdade. Pelo contrário, os nossos pensamentos precisam ser cativos em Cristo. Nós, inclusive, vimos isso aqui no versículo 5, ainda há pouco, e o que é interessante é que, quando os nossos pensamentos estão cativos em Cristo, nós não nos deixamos levar por discursos bonitos, belas doutrinas, né? Justamente por quê? Porque nada pode resistir à autoridade de Cristo. Quando você está com a mente cativa em Cristo, seus pensamentos estão cativos ali em Cristo, nós precisamos compreender que nada pode abalar o nosso pensamento. Ainda que dúvidas venham surgir, essas dúvidas elas não são capazes de nos sequestrar por completo. E aí vai finalizar o comentarista dizendo assim, que essa situação toda, no caso a obediência da maioria da congregação, né, o fato da maioria da congregação estar com seu pensamento cativo em Cristo, a maioria dos coríntios está dando mais atenção à palavra de Deus do que aos falsos ensinos intrometidos ali, isso era uma prova evidente de que a autoridade legítima de Paulo estava ali presente, e justamente decorrente dessa autoridade, o direito de corrigir os desobedientes, caso ainda os encontrassem. Em outras palavras, Paulo ele estava no seu direito, inclusive, de corrigir as pessoas que eventualmente estivessem ali utilizando-se da fé dos irmãos, utilizando-se ali da audiência cativa dos irmãos, a fim de espalhar mentiras sobre o reino de Deus, sobre as doutrinas do reino de Deus. Aqui nós finalizamos esse primeiro ponto. Chegamos ao segundo tópico. Esse tópico, meus amados irmãos, ele é específico para falar acerca da autoridade e da disciplina. O primeiro subtópico desse segundo tópico, ele diz assim, a verdadeira autoridade. O versículo 7, ele começa dizendo assim, olha, vocês observam apenas a aparência das coisas. Observa, Paulo acabou de dizer que ele tinha autoridade de corrigir a desobediência de alguns que estavam ali dando ouvido para aquelas pessoas que estavam com sofismas, né, com informações falsas, com aparência de verdade. E aí ele continua dizendo assim mesmo, olha, vocês, sabe por que vocês estão caindo nessas bobagens? E sabe por que as pessoas, esses enganadores estão disseminando essas doutrinas entre vocês? É justamente porque vocês estão observando apenas a aparência das coisas. Aí ele vai fazer uma comparação interessante. Ele diz aqui, olha, se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo.
Olha só, Paulo está usando o plural, não é à toa. Na retórica, uma das coisas importantes, uma das coisas interessantes na retórica, é justamente você colocar o seu ponto de vista como não sendo isolado. E não é isolado. De fato, Paulo, como a gente observou ainda há pouco, ele tinha muitas pessoas, a maioria dos irmãos ali em Corinto, eram pessoas que estavam de acordo com a fé. E aí, o que Paulo ele faz? Ele deixa muito claro já no seu argumento que a posição que ele está adotando é a da maioria da igreja. E o que ele está dizendo assim, olha, vocês que estão acreditando nesses polemistas aí, nessas pessoas que estão querendo a divisão da igreja, vocês estão olhando segundo a aparência, mas vocês deveriam compreender que se vocês se julgam serem de Cristo, tanto eu quanto as pessoas que estão da mesma forma indo pelo caminho que eu estou ensinando, tá? Nós também pertencemos a Cristo, ao mesmo Cristo que vocês estão dizendo pertencer. E aí entra o versículo 8, que é o que está aqui na tua lição. Se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Olha, aqui a gente precisa retornar a uma coisa que está sendo dita desde o início desse trimestre. Paulo, ele não está com essa carta objetivando envergonhar as pessoas que estão erradas. Ele está objetivando jogar, lançar por terra o argumento falacioso, o argumento enganoso. Porém, as pessoas que estão utilizando-se desse argumento falacioso, que está sendo dirigido inclusive contra a pessoa, contra a carne de Paulo, o objetivo do apóstolo Paulo é trazer essas pessoas novamente para o seio da igreja. Todo combate a heresias, ele não pode ter como foco excluir o herege. O combate à heresia tem que ter como foco excluir a heresia, mas fazer, inclusive, com que alguém que está erroneamente professando esse ensino falso venha a ser reintegrado ao corpo de Cristo, a fim de que, como Paulo deixa bem claro aqui, né, venha a ser edificado e não destruído. E aí, o que a gente precisa compreender é que a autoridade que o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus deu a Paulo a partir do evento ali do caminho de Damasco, ela é uma autoridade justamente através do Espírito Santo para quê? Para destruir os raciocínios falsos, para destruir problemas que foram que eram levantados por pessoas que punham em dúvida o sacrifício de Cristo como o cumprimento da vinda do Messias para os judeus. Tá? E Paulo, ele era uma pessoa extremamente versada ali no Antigo Testamento, de forma que ele apresentava os seus argumentos com uma autoridade tão grandiosa que fazia com que as pessoas viessem a ter a sua visão descortinada para o fato de que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus. E não raramente, quase que todas as vezes, Paulo ele saía escorraçado das sinagogas. Por quê? Porque os seus debatedores eles não conseguiam contender com Paulo e prevalecer sobre os argumentos. Aí o que acontecia? Paulo, ele subjugava aquelas pessoas, ele as submetia em amor, é claro, mas submetia-os em relação à verdade de Deus, em relação à verdade do Evangelho, e aí aquilo fazia com que aquelas pessoas que estavam tão escravas da sua retórica, enfim, da sua justiça própria, se chateassem e quisessem matar a Paulo. Justamente por quê? Porque, não raras as vezes, os irmãos, no caso, os congregados daquelas sinagogas, os judeus, eles diziam, poxa, Paulo tem razão, nós precisamos nos converter ao Evangelho. Então, toda e qualquer disputa em que venha a ser necessário você expor a autoridade do Evangelho de Cristo, ela precisa ter como norte, preste bem atenção, a salvação dos perdidos. Nunca uma disputa e a utilização da autoridade do Evangelho de Cristo pode ter como finalidade a minha glorificação, o meu autoengrandecimento. O fato de eu estar defendendo uma verdade, se eu estiver defendendo uma verdade para minha própria glória, eu estou tão perdido quanto aquele que está defendendo uma mentira.
E o que é interessante é justamente que a visão dos judeus de Corinto estava absolutamente corrompida com o fato de que, lembre-se, eles achavam que o Messias ele seria uma pessoa que viria com espada e cavalos, justamente para derrubar o Império de Roma. E aí eles são confrontados com a verdade de que, na verdade, o Senhor Jesus ele veio morrer para vencer a morte. Eles aceitam isso daí, só que aí eles começam a achar assim, poxa, mas os apóstolos eles precisam ser irrepreensíveis. Eles têm que ser pessoas extremamente... eles não podem ser pessoas que titubeiam, eles não podem ter problemas físicos. E aí a gente observa através da leitura das cartas paulinas que Paulo provavelmente ele tinha um problema muito sério de visão, que Paulo ele tinha problemas de saúde sérios, tanto que ele, ao final da vida dele, ele é acompanhado por um médico, Lucas, né? E aí olha só que coisa interessante, aquelas pessoas começam a colocar em dúvida a autoridade de Paulo justamente por conta das aflições que Paulo está sofrendo. E Paulo vem justamente destruir os argumentos no sentido de dizer, olha, enquanto vocês estão achando que eu não tenho autoridade por conta dos problemas que eu estou sofrendo, aí vejam bem o que ele vai dizer aqui no versículo 8. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. É aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Isso aqui, ela é para a vossa edificação e não para a vossa destruição. Mesmo tendo consciência de que a métrica utilizada pelos judeus estava errada, ainda assim, Paulo ele faz questão de utilizar-se da verdade do evangelho para edificar aquelas pessoas. E aí o que é interessante? N.T. Wright sugere que os judeus de Corinto não percebiam a debilidade física de Paulo como prova de sua dependência de Deus e sua imitação de Jesus. Começamos a entender que a sua fraqueza física e a sua mansidão eram um grande argumento em favor da sua autoridade. Quantas vezes nós já ouvimos por aí doutrinas que vêm a dizer que se você está passando problemas, isso na verdade é fruto de um pecado escondido, ou às vezes assim até algumas pessoas são mais ousadas em dizer, não, você precisa colocar Deus na parede, dizer, Deus, eu dizimo, eu oferto, como se isso fosse garantia, né, de ausência de sofrimento. Se a gente parar para observar, o argumento de Paulo está centrado exatamente no fato de que as suas fraquezas demonstravam a evidência da sua dependência de Deus. E justamente por isso, ali residia a sua autoridade. O segundo subtópico, por sua vez, ele fala sobre a coerência entre o falar e o proceder. O versículo 9 ele diz assim, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de carta. Em outras palavras, lembra? Olha, eu que vocês estão dizendo aí, que sou muito bondoso na presença de vocês, mas longe eu me utilizo assim de uma certa rudeza no falar, eu não estou querendo intimidar vocês não. E aí Paulo ele se utiliza desse momento agora justamente para evidenciar que aquelas calúnias que estavam sendo levantadas contra ele, elas poderiam muito bem ser destruídas se os seus caluniadores observassem aquilo que estava evidente, que justamente as autoridades de Paulo, a autoridade, aliás, de Paulo, ela não era advinda exclusivamente das cartas que ele escrevia, e sim da sua vida irrepreensível perante os irmãos em Corinto. As cartas de Paulo, era a menor autoridade que Paulo tinha. A gente vai observar, por exemplo, lá no livro de Atos, que é um relato que não é de Paulo, é um relato lucano, convenciona-se dizer que foi o próprio Lucas que escreveu, a gente observa exatamente que a autoridade de Paulo ela é muito mais visível no seu proceder, a sua ousadia, ela é muito mais visível, ela é muito mais evidenciadora da autoridade que estava sobre Paulo do que os escritos que ele deixa ali, quer os romanos, quer seja os coríntios. E aí olha só que coisa interessante, esses problemas que estavam sendo vivenciados pela igreja de Corinto, eles são vivenciados ainda hoje.
Isso daí, infelizmente, eles são vivenciados por nós nos dias atuais, quando nós somos levados a acreditar que nós podemos observar a presença ou não do Espírito Santo através de, por exemplo, uma retórica muito bonita que alguém venha a falar em um púlpito. Quantas vezes nós não somos atacados e surpreendidos com notícias do mundo gospel de pessoas que estavam comandando grandes projetos evangelísticos, de pessoas que estavam à frente de igrejas, de congregações, e pregavam, e havia mover, havia inclusive manifestações de dons, e tinham uma vida de pecado absolutamente nojenta, e infelizmente às vezes a gente, quando essas notícias saem, não é raro a gente observar comentários no sentido de dizer, mas todo mundo sabia disso, todas as pessoas que estavam ao redor sabiam disso. Poxa, como é? Aí a gente precisa começar a se fazer as perguntas, né? Como é que às vezes a gente se deixa levar por determinadas pessoas que falam, têm um discurso bonito, mas a vida é completamente divorciada da palavra de Deus. A vida é completamente divorciada do proceder dessa pessoa. Paulo, ele vem esclarecer exatamente o quê? Que o que ele está falando ali é consequência lógica da vida que ele está levando. O versículo 10 vai dizer assim mesmo, olha, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, ou seja, essas pessoas devem compreender que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Sabe o que isso aqui significa, querido? É que eu e você não podemos ter duas conversas. Eu não posso, diante de você, aqui nesse vídeo, por exemplo, vir aqui e pregar a palavra de Deus, o evangelho, e saindo daqui, eu, por exemplo, tratar mal a minha esposa, eu ser desonesto nos meus negócios, eu ser uma pessoa que não respeita o meu irmão em Cristo, a minha irmã em Cristo, ser uma pessoa que se utiliza da palavra, da pregação da palavra de Deus, da autoridade eventual que eu tenha dentro de uma comunidade para buscar os meus anseios próprios, ao invés de buscar a verdade do evangelho, para excluir pessoas que eu não gosto, ao invés de buscar a salvação dos perdidos, inclusive dos perdidos que estão dentro da casa do Senhor. Isso daí é uma coisa muito clara que Paulo deixa evidente aqui no seu ensino, daí que nós precisamos compreender. Ostentar sabedoria humana em cima de um púlpito, etc., pode até ser interessante. Realmente um pregador bem preparado, uma pessoa que vai expor o texto bíblico de uma maneira muito bonita, com um bom conhecimento de causa, com uma boa leitura bíblica, isso daí é algo interessante. Porém, essas coisas não aliadas a uma intimidade com Cristo não passam de sabedoria humana e não podem, em hipótese alguma, ensejar qualquer autoridade espiritual para mim e para você. Em outras palavras, finalizando esse subtópico, uma pessoa que prega bem, que fala bem, mas as suas atitudes, o seu proceder, a sua vivência não exala, não corresponde àquilo que ela prega, precisa ser ignorado por mim e por você. Finalmente, o terceiro subtópico fala assim mesmo, olha, sem buscar glória pessoal. Versículo 12 diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Olha só, Paulo ele está deixando bem claro aqui que aquelas pessoas que ficam buscando elogio próprio, que ficam elogiando a si próprios, que ficam buscando glória, aquela glória passageira do mundo, essas pessoas elas são insensatas, tá? Elas são tolas, para usar a linguagem de Provérbios, né? E aí, olha só que coisa interessante. Paulo, ele se contrapõe em relação a essas pessoas, dizendo que ele avaliava a si mesmo justamente pela persistência em suportar as dores do ministério que Deus lhe deu.
Paulo ele não usava ele próprio para se comparar, ou seja, ele não usava a régua humana para comparar a si próprio. Pelo contrário, ele comparava, ele media a si mesmo pela régua que Deus havia, digamos assim, pela régua divina. E de certa forma ele fazia isso daí comparando-se com o sofrimento que ele passava no desempenhar do seu ministério. Aí observa lá, nos versículos 13 e 14, dizia assim: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu não vou me gloriar aqui de ter uma boa retórica, como os meus opositores estão fazendo. Eu não vou me gloriar aqui de vir e esculhambar vocês na presença de vocês. Eu não vou me gloriar aqui de empurrar para fora os hereges, né, que estão disseminando bobagenzinhas no meio de vocês. Tá? Eu vou me gloriar justamente do fato de que Cristo ele chegou até vocês através da pregação da sua palavra através de nós. Eu vou me gloriar do fato de que Cristo chegou até vocês, Coríntios. Eu vou me gloriar na ação de Cristo operada em minha vida. Eu não tenho em mim mesmo do que me gloriar. Observa só que sagacidade é de Paulo. Ele está esclarecendo aqui de uma maneira tão clara, né? Ele está esclarecendo aqui que apesar dele ser pequeno, apesar dele ser impotente ou incapaz de levar ele próprio o Evangelho de Cristo, Deus o utilizou para levá-lo além das cidades gentílicas, né? Para levá-lo além de Israel, para levá-lo inclusive ali em Corinto. E aí, olha só que coisa interessante. É através dessa constatação que Paulo vai dizer, olha, nós não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós. Isso daí é bem claro, no sentido de Paulo dizer, olha, eu poderia usar isso daí para me promover. Essas pessoas estão utilizando a retórica para promover a eles mesmos. Mas eu quero ver, de certa forma, se eles... Desculpa, aqui é como se Paulo estava dizendo quantas pessoas esse discurso deles salvou. Quantas pessoas foram salvas através do discurso desses que hoje são meus opositores. Pelo contrário, o Evangelho de Cristo salvou vocês. Vocês hoje estão salvos pelo Evangelho, pela graça pregada, através da boa nova de Cristo. E isso é motivo para eu me gloriar. Essas pessoas não estão fazendo qualquer coisa para a salvação de vocês e nem vocês fizeram qualquer coisa para serem salvos. Mas Cristo chegou até vocês. E esse é o motivo suficiente para eu me gloriar. Nós precisamos compreender que, assim como Paulo, às vezes nós somos tentados a buscar glória própria. Contudo, nós precisamos entender que a glória suficiente para nós é justamente observar os desígnios de Deus se cumprindo nas nossas vidas e principalmente quando as nossas vidas são utilizadas para a salvação de outras pessoas. Aqui nós encerramos esse segundo tópico. Chegamos aqui ao último tópico que tem por título Autoridade com humildade e ética. O primeiro subtópico aqui diz assim, o crescimento da igreja. E aí Paulo ele fala assim, olha, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Aí olha só, Paulo ele deixa muito claro uma coisa. Quando ele foi plantar a igreja lá em Corinto, isso daí a gente observa lá no livro de Atos, no capítulo 18, nos versículos 5 a 11, o grande problema lá na igreja de Corinto, lá na cidade de Corinto, foram os próprios cidadãos coríntios, né? Eles não gostaram justamente da pregação de Paulo, mas ainda assim
o Espírito Santo incomodou para que Paulo ali ficasse e plantasse a igreja. E Paulo ele planta uma igreja num lugar improvável. Vamos lembrar que Corinto era um local que possuía um templo com mais, vão dizer os historiadores, com mais de 1.000 prostitutas cultuais. Era um local que a prostituição imperava. E havia, né, algumas, vão dizer que algumas pessoas, na época, utilizavam inclusive o termo corintianizar como algo, como sinônimo para depravar, ou seja, algo está corintianizado, algo está depravado. Tamanha era a fama da depravação daquele lugar. E Paulo, mesmo na improbabilidade, fica ali por influência, aliás, por determinação de Deus, por inspiração do Espírito Santo, e ele vai e planta uma igreja. Igreja essa que agora está crescendo através do trabalho manual de Paulo. O Senhor Deus, é claro, é quem dá o crescimento para aquelas pessoas, contudo, houve alguém que necessitou trabalhar. O Senhor Deus ele faz crescer as missões dentro da igreja, mas toda a igreja tem aquelas pessoas que estão ali, olha, arregaçando as mangas. Né? O que seria dos cultos de domingo à noite com aqueles corais bonitos de criança se não fossem as tias do infantil? Né? O que seria da igreja crescendo se não houvesse ali uma missão, uma coordenação, uma tesouraria para administrar bem as finanças da igreja? Então, o trabalho, ele cresce através de uma atitude, de uma ação direta do Senhor Deus. Contudo, para isso, ele usa pessoas de carne e osso, como você e eu, assim como ele havia utilizado Paulo. E Paulo utiliza justamente essa situação específica para combater aqueles que estavam se opondo a ele. E olha só, haviam pessoas que ali chegavam e naquela situação de dissensão, né, vinham a dizer, olha, eu sou de Cristo, mas não no sentido de imitar a Cristo, e sim no sentido de querer dizer que não submeteriam à autoridade de Paulo e até de dizer que eram até mais espirituais do que Paulo. E isso aí eles estavam fazendo não numa intenção de santificar a igreja, mas de desautorizar o próprio Paulo, de desqualificar o ministério apostólico de Paulo. E aí, exatamente, ainda assim, a gente vai observar que Paulo, que ele tem a esperança de ser engrandecido entre essas pessoas, entre a totalidade da igreja, incluindo essas pessoas, tá? Dentro da esfera de ação, dentro daquilo que ele fez, né? Conforme tudo que ele havia realizado no meio daquela igreja. Então, o crescimento da igreja apresentava, primeiramente, o quê? A confirmação da autoridade apostólica de Paulo e justamente da humildade. Ele tinha interesse de ver o engrandecimento da igreja, não dele próprio. Né? E ele diz, olha, com o engrandecimento da igreja eu vou ser reconhecido. Não por mim mesmo, não pelo Paulo, mas pelo engrandecimento da própria igreja do Senhor. Em outras palavras, se eu tiver que ser até esquecido nominalmente nesse momento, eu não estou muito aí. Eu sei que eu vou ser lembrado, propriamente dito, quando esta igreja tiver o seu crescimento, justamente porque eu estive participando da formação. Eu sei o que eu fiz aqui para o crescimento, para a plantação e para o desenvolvimento dessa igreja. Segundo subtópico, a ética missionária. Versículo 16 diz assim, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aí olha só que coisa interessante, tá? Paulo, ele deixa muito claro que ele vai se gloriar no Senhor, ele vai se gloriar das coisas que o próprio Deus está fazendo no meio do seu povo, mas no limite daquilo que Paulo fez. Ele tem um interesse, e salutar que você e eu tenhamos esse mesmo interesse que Paulo tem, no sentido de não se gloriar no trabalho dos outros. Veja, não é não se alegrar, é não se gloriar, não arrogar para si. Às vezes acontece uma venda na igreja.
tem alguém que ali se esforçou, se esmerou, fez tudo o que podia justamente para que aquela venda específica acontecesse. E uma terceira pessoa que, enfim, não se esmerou, não fez nada, não contribuiu, quer com força manual, quer financeiramente, e finalmente quer arrogar para si, quer receber os méritos de uma conquista, de uma bênção que o Senhor fez através do trabalho de outros. E Paulo ele está condenando isso daqui, está exatamente se eximindo de fazer essas coisas. Mesmo em meio a problemas pastorais, o verso acima mostra que Paulo planeja continuar expandindo o campo missionário. Em outras palavras, queridos, vejam, Paulo, ele estava enfrentando justamente problemas com pessoas que queriam arrogar para si coisas que o próprio Paulo havia feito. É absolutamente errado que isso aconteça. Contudo, compreenda que quando isso acontece, você e eu, se estivermos na condição de agressores, ou seja, daqueles que estão arrogando para si coisas que não fizeram, nós precisamos tomar uma atitude. Qual? Arrependimento, esclarecimento da verdade e mudança de atitude. Se nós formos os ofendidos, nós temos outra atitude a tomar. Primeiro, esclarecimentos, precisamos esclarecer, mas em segundo lugar, perseverança. Em momento algum, Paulo, ele pensa em abandonar o trabalho de Deus, o trabalho, a obra que lhe foi confiada. Pelo contrário, ele quer expandir ainda mais. Em outras palavras, Paulo poderia pensar, poxa, eu que plantei essa igreja, o Senhor Deus usou a mim, e eles são ingratos, eu que não vou plantar outra para receber ingratidão. Quantas vezes em nosso meio há pessoas que foram excelentes obreiros, mas por não receberem o reconhecimento devido, se revoltaram contra Deus e abandonaram a sua obra. Isso é um absurdo, não pode fazer parte do nosso meio. Nós precisamos nos gloriar no Senhor e não em nós mesmos. Finalmente chegamos aqui ao último subtópico, que tem por título Glorie-se no Senhor. Olha só, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Querido, eu tenho certeza que você, no caminhar da sua vida, já se encontrou com alguém que fala muito bem de si próprio, com alguém que gosta de recomendar a si mesmo, com alguém que não sabe falar outra coisa além de si mesmo, que quando a gente está conversando sobre qualquer situação, essa pessoa dá um jeito de fazer com que aquela situação seja sobre ele mesmo. Ele sempre tem um ponto melhor para dar, ele sempre tem um contraponto melhor, ele sempre tem uma experiência melhor. Esse tipo de coisa é chato, agride os ouvidos e não é cristão, não é bíblico. O que Paulo está dizendo aqui exatamente é o seguinte, olha, quando nós nos gloriarmos, nós precisamos nos gloriar exatamente nas atitudes que o Senhor tem para conosco. E ele faz isso daí de uma maneira muito clara, citando o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, versículo 24 do livro de Jeremias, diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Olha só que coisa interessante, querido. Paulo, ele estava sofrendo tudo isso, mas ele estava muito tranquilo. Ele não estava buscando defenestrar, acabar com aquelas pessoas ali do meio da igreja. Ele não estava buscando a expulsão dos hereges, não. Ele estava combatendo heresia, mas sabendo exatamente que o Senhor era misericordioso e justo, e era capaz exatamente de agir com misericórdia primeiramente para o próprio Paulo e com justiça para com o Paulo, assim como agiria com misericórdia e justiça para com os detratores de Paulo.
para com aquelas pessoas que estavam atacando Paulo, sem que Paulo tivesse feito nada para merecer aquilo. O que Paulo ele está dizendo novamente aqui é que você e eu não devemos arrogar para nós a posição de poder, a posição justamente de superioridade, puxar para si uma posição que não tem, ou querer exercer uma posição contra alguém que está até, de certa forma, lhe fazendo o mal. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente que nós devemos depender de Cristo, depender da graça. Né? E olha só que coisa interessante. Ele finaliza dizendo aqui que, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que ele não está muito preocupado até com a própria opinião dele sobre si próprio. Ele está mais preocupado com a recomendação que Deus faz sobre ele. Será que eu e você temos a convicção de, como Paulo, termos a recomendação do próprio Deus sobre a nossa vida, sobre o ministério que nós desenvolvemos? A minha vontade é um dia ser parecido com Paulo, ter a possibilidade de olhar e dizer assim mesmo, eu não vou me recomendar. Deixa que o Senhor me recomende. Olha, o fato de Deus estar agindo na obra que eu estou fazendo, o fato de Deus estar utilizando a minha vida justamente para quê? Para expandir os domínios do reino de Deus. Isso aqui, para mim, já é suficiente. Finalmente, a aplicação pessoal diz assim, sejamos humildes servos da igreja, desinteressados de qualquer privilégio e empenhados na edificação dos irmãos. Meu amado irmão, minha amada e querida irmã, professor, aluno, você que chegou até este momento do vídeo. Eu peço a você que curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe se essa aula, ela de alguma forma lhe ajudou a preparar melhor a sua aula na escola dominical, ou lhe edificou de alguma forma. Eu lhe peço, compartilhe essa aula com outras pessoas, a fim de que elas venham conhecer e que este canal venha crescer única e exclusivamente para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Ó Deus eterno, nos ajuda, Senhor, a compreender a autoridade real que vem da Tua Palavra no ministério que exercemos para Ti. Sê conosco, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, vir buscar, ó Pai, no seio da Tua igreja, reconhecimento próprio. Pelo contrário, nos ajuda, Senhor, a sermos servos Teus e da igreja, para a honra e para a glória do Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.